Olá, dando continuidade ao módulo de Oncologia Ortopédica, agora nós vamos falar um pouco sobre a fisioterapia na cirurgia oncológica ortopédica. Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre essas reconstruções que nós vamos fazer. Então, a gente está voltando nesse slide aqui. Nós vamos falar hoje principalmente sobre as endopróteses não convencionais. Então, as endopróteses não convencionais, elas acabam sendo... vocês vão encontrar muito mais endopróteses não convencionais do que enxertos ósseos, do que talvez o cimento acrílico, que é o metilmetacrilato. Então, nós vamos falar um pouco das endopróteses e principalmente dos protocolos que nós temos descritos na literatura. Tá? As endopróteses elas chamam não convencionais porque elas são feitas sob medida para o paciente. Então, os implantes eles são personalizados. Hoje existem as endopróteses modulares, então elas são feitas em vários módulos, mas alguns anos atrás a prótese ela era realmente feita sob encomenda para cada paciente. Hoje nós temos alguns módulos que eles são disponíveis para vários tipos de cirurgia, mas ainda existe essa personalização. Então o cirurgião manda o exame para a fábrica faz uma prótese totalmente customizada. Então, se a cirurgia é customizada, se o implante é customizado, vocês imaginem a reabilitação, como é que ela vai acontecer. Então, nós muitas vezes, trabalhando com oncologia já há bastante tempo, às vezes nós encontramos próteses que nós nunca vimos, com abordagens cirúrgicas que nós nunca vimos, então a gente precisa organizar essa reabilitação. Então, muitas vezes a gente tem muita dúvida. Então, sempre a gente precisa estar em contato com o cirurgião, com a equipe, entender o que aconteceu, o que foi feito, tá? Hoje, as endopróteses, elas vão funcionar, tá? De uma maneira que o paciente ele consiga deambular precocemente, ele vai ter uma função boa. Essa função não é a função boa triatleta correndo, praticando esportes. A maioria das endopróteses, elas não permitem a prática esportiva, elas não têm amplitude de movimento completa, então muitas vezes a gente precisa adequar as nossas expectativas e as expectativas do paciente para nós termos riscos menores de frustração durante o processo de reabilitação. Numa endoprótese não convencional de joelho, de uma pessoa jovem, uma endoprótese total, nós esperamos um joelho que faça uma flexão maior que 60 graus. Então, eu não estou esperando uma flexão completa. 60 graus de flexão de joelho, dependendo da cirurgia, já é super aceitável e é um resultado funcional muito bom. Então, quando vocês pensarem em reabilitação de endoprótese, para um pouco, conversa com o cirurgião. Nós precisamos entender o que foi ressecado, o que ficou, como é que foi feita essa prótese, tá? Nós temos uma série de complicações dependendo da endoprótese que foi utilizada. Então, a gente, quando tem reinserção de tecidos moles dentro da endoprótese, então o tendão patelar ele está amarrado, o glúteo médio ele vai ficar amarrado na prótese, nós precisamos abordar esse paciente pensando sempre no longo prazo. Então, a curto prazo, o que a gente quer? A gente não quer que ele deforme e que ele dê uma descarga de peso e que ele tenha uma função boa. A longo prazo, o que a gente quer? Uma funcionalidade que ela seja compatível com qualidade de vida. Tá? Então, o que nós estamos pensando aqui? Nós precisamos pensar que eu preciso maximizar a função desse cara, mas maximizar a função que ele talvez consiga, que não é a função igual antes da prótese. Então, vai ficar igual a outra perna? Provavelmente não vai ficar igual a outra perna, a gente tem déficits. Tem pacientes que ficam ótimos, maravilhosos, que andam de bicicleta, que fazem esporte, nós temos. Tem uma menina com uma endoprótese que estava na Paralimpíadas no time de vôlei sentado. Então, ela tem uma endoprótese não convencional e ela é atleta, o joelho não dobra. É um joelho esticado, então ela joga o vôlei sentado. Ela tem uma vida plena, mas ela tem restrições. Então a gente precisa pensar que esses pacientes, na maioria das vezes, eles vão ter muitas restrições, tá? Eu quero pensar sempre em autonomia. Princípio de autonomia para paciente oncológico.
Higiene sozinho, banho sozinho, comer sozinho, levantar da cama sozinho. Enquanto o paciente está fazendo quimioterapia, enquanto ele está no tratamento adjuvante, eu não vou ter nenhuma medida excepcional e extraordinária de fortalecimento de ganho de amplitude. É o mínimo para autonomia. Então vamos pensar que é só levantar, é só levantar. É só sentar na poltrona, é só sentar na poltrona. É só entrar no carro, é só entrar no carro. Ele não vai trotar, ele não vai fazer esteira, ele não vai pedalar, ele não vai fazer esporte. Então, nas fases iniciais, durante o tratamento quimioterápico, a ordem é menos é mais. Pega leve. Quando acabar a quimioterapia, quando o paciente não tem mais o tratamento adjuvante, o nosso cenário ele é completamente diferente. Então, enquanto o paciente está fazendo quimioterapia, nós temos algumas prioridades. Eu sou fisioterapeuta, eu acho que a fisioterapia é a parte mais importante, mas a parte mais importante aqui é o paciente fazer a químio e ele se livrar da doença. Então, depois que o cara acabar a químio, a gente começa a trabalhar de uma maneira diferente. Tá? Então, qual é a prioridade do cara? Fazer a químio. E a gente mantém ele com essa autonomia mínima, sem deformidades, ok? As endopróteses, elas são muito legais, a gente mantém a imagem corporal, o paciente tem o membro dele lá bonito, ele vai andar precocemente, então ele pode dar uma descarga de peso precoce, reintegração social mais rápida, mas tem um monte de desvantagem. Como as endopróteses elas são grandes, então a ressecção óssea é muito grande, ela vai ter uma durabilidade pequena, de 5 a 10 anos. Sim, 5 anos ela pode durar. Posso fazer esporte? Quanto mais eu usar, mais ela vai ter soltura ou ela vai ter quebra. Então, as endopróteses, como a gente já falou lá no comecinho, ela pode dar uma assimetria no membro, principalmente se o paciente cresceu. Nós temos o risco de infecção, nós temos o risco de soltura, porque ela é cimentada, então às vezes acontece a soltura da prótese, e ela pode simplesmente quebrar por um desgaste, por uma alteração mecânica. As crianças vão ter próteses com menor vida útil, porque elas usam mais, elas fazem mais atividade física. Então, a gente até agora tá falando exercício, lombalgia, exercício, joelho, exercício. Aqui a gente vai falar o quê? Um pouco menos. Então, enquanto os pacientes estão nessa fase inicial da químio, principalmente, o exercício somente o suficiente. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Tem essa imagem, um amigo meu me mandou esse raio-x. A paciente tem uma endoprótese não convencional do lado direito e uma prótese convencional do lado esquerdo. Então, vamos começar pela convencional. Eu estou enxergando aqui, o paciente tem um acetábulo, a cabeça do fêmur é prótese, o colo é prótese. Eu enxergo o trocânter maior, ele está aqui, trocânter menor está aqui, e a gente enxerga a prótese dentro do canal medular. Na endoprótese não convencional, eu tenho cabeça do fêmur, colo do fêmur, metáfise e ela vai até o começo da diáfise. Eu tenho toda essa área que não é tecido ósseo. Isso vai deixar a prótese mais frágil. Emília, parece que tá luxado, por que tá quebrado? Já vou mostrar para vocês como é que é essa prótese por dentro, tá? Então, ela tem essa haste metálica. Essa parte mais escura, que vocês conseguem enxergar essa sombra, ela é uma parte de polietileno, ela é plástica, tá? Então, a gente tem uma dureza menor nessa prótese, então ela acaba sendo menos dura e ela consegue ser um pouquinho mais maleável. Existem próteses 100% de metal, a gente tem essa prótese de polietileno, tá? Então acaba sendo, dependendo do cirurgião e do material disponível, nós vamos ter algumas próteses diferentes. Aqui a mesma coisa, não é no mesmo paciente que nem o raio-x anterior, mas nós temos uma prótese, uma artroplastia de joelho convencional, que a gente não enxerga nenhuma perda de material ósseo, então você tem o material ósseo, tem o estoque ósseo do paciente aqui, e nós temos uma endoprótese não convencional aqui do outro lado de fêmur. Então o paciente ele não tem o fêmur distal inteiro.
O fêmur distal dele inteiro é prótese. Isso vai deixar essa prótese mais frágil. Essa perna, ela é mais frágil. E o que vai acontecer? Maior risco de fratura. Então, a gente precisa pensar que o paciente com uma endoprótese não convencional não é igual um paciente com uma artroplastia convencional. As próteses que eu estava mostrando para vocês, essas a gente usa bastante aqui na Santa Casa, aqui em São Paulo, tá? Elas são próteses de polietileno, então a gente tem essa parte branca leitosa da prótese, e elas têm as hastes, que são o aço cirúrgico, que é a liga de cromo e cobalto, tá? Então essas próteses, elas são feitas sob medida para o paciente. Isso daqui é um fêmur total, que é uma prótese de joelho junto com uma prótese de quadril. A gente tem o fêmur proximal aqui, que é como se fosse a prótese de quadril. E esse tamanho do polietileno da prótese, ele vai mudar de acordo com a necessidade de ressecção do cirurgião. Tá? Então, nós não estamos lidando com uma prótese de artrose, que eu só tenho alteração da superfície articular. Eu tenho alteração de todo o tecido ósseo. Essas são próteses de um outro fabricante, então esses modelos são uns modelos 100% metálicos, tá? Então nós temos umas próteses 100% metálicas. Esses furinhos que vocês estão vendo nas próteses, eles são feitos para amarrar a cápsula articular, para reinserir a musculatura. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem uma tíbia proximal, que ela tem uns furinhos onde vão ser reinseridos os tendões. Então, você vai ter uma reinserção, é como se fosse a tuberosidade anterior da tíbia. Você tem a reinserção do tendão patelar aqui. Isso vai gerar uma série de restrições para o paciente durante a reabilitação. Então, as próteses, como elas são? Então, como você enxerga? No raio-x, a gente tem essa sensação de que ela está quebrada, que parece que está quebrado aqui, então parece que você está vendo uma haste solta. A prótese, ela é desta maneira, com os furinhos aqui de novo, então na prótese de polietileno nós também temos os furinhos para ser feita a reinserção muscular, tá? E isso daqui é o raio-x desta prótese. Então nós radiografamos essa prótese para vocês conseguirem ter um entendimento sem entrar no paciente, então a gente não tem a interferência dos tecidos no exame de imagem, então a gente consegue enxergar direitinho aonde é a parte plástica, onde é a parte metálica. Então, ó, vamos uma por uma. Primeira endoprótese que a gente vai falar, tíbia proximal. Todas essas imagens, o paciente tem ressecção da tíbia proximal e vocês estão vendo que uma prótese é diferente da outra. O que eu preciso pensar? Na tíbia proximal eu vou ter reinserção do tendão patelar. Esse paciente vai ter uma restrição muito grande de ADM. Esse cara pode pisar, mas ele não pode dobrar o joelho, ele não pode nas semanas iniciais fazer isometria do quadríceps, ele tem que ficar realmente imobilizado com o brace. Então, nós usamos muito essa imagem do livro do Malauer, que ele acaba sendo um livro que descreve a reabilitação também, mas ele descreve toda a técnica cirúrgica. Então aqui tem demonstrando o quê? O paciente tem a substituição da tíbia, o tendão patelar vai ser amarrado aqui. Para essa tíbia não ficar exposta, a cabeça medial do gastrocnêmio vai ser rodada e ela vai cobrir a prótese. Então, o resultado final é um paciente com essa endoprótese não convencional, com o quadríceps amarrado na prótese e com o gastrocnêmio rodado por cima para fazer uma cobertura, tá? O fêmur distal, ele acaba sendo mais simples, porque a gente não vai mexer com reinserções da musculatura. Então, o fêmur distal, ele só é ressecado e substituído pela prótese. Tá? O cirurgião fecha, ele isola o feixe vasculo nervoso aqui para não ter lesões, e aí o cirurgião ele fecha. Se a gente for pensar na reabilitação do fêmur distal, ela é totalmente diferente da tíbia proximal, porque o fêmur distal ele vai ter uma reabilitação muito parecida com a artroplastia total de joelho, e a tíbia proximal o paciente acaba tendo restrição por muito tempo. Isso daqui é um fêmur distal para vocês conseguirem enxergar a quantidade de substituição que é feita. Tá? Então, a gente tem aqui
uma grande parte substituída por endoprótese, tá? Temos ainda alguns pacientes que fazem uma prótese, que é um joelho total, que a gente fala, que o paciente tem um fêmur e a tíbia, então ele faz o joelho com ressecção do componente femoral e ele vai ter a reinserção do tendão aqui. Então a gente vai seguir o quê? A gente vai seguir a reabilitação mais longa, que é a reabilitação para reinserções tendinosas, tá? Fêmur proximal acaba sendo um pouco mais tranquilo, então nós temos, normalmente é utilizada a via lateral, então com ressecção do glúteo médio, e o glúteo médio ele vai ser amarradinho na prótese de novo, então você vai ter a sutura do glúteo médio nos componentes da prótese e o fechamento da cápsula com toda a musculatura pélvico-trochanteriana. O paciente pode dar descarga de peso na hora, descarga de peso instantânea, mas a gente segura um pouco a mobilidade para abdução por causa dessa reinserção do tecido muscular. O que a gente tem que pensar quando a gente vai falar da reabilitação desses pacientes? A função que eu vou ter é uma função igual ou superior a uma perna amputada. Então, eu quero uma função não igual a uma perna saudável. Eu quero uma função muito parecida com um paciente que sofreu uma amputação e usa uma prótese externa. Se vocês pensarem assim, vocês vão entender que os joelhos que não fletem tanto, com quadríceps que não tem força, com o tornozelo que não faz dorsiflexão, ele acaba sendo aceitável. Nós aceitamos funções menores, força menor, amplitude de movimento menor, contanto que esse paciente tenha função. Por quê? Porque o cirurgião vai usar os princípios lá da cirurgia oncológica. Então ele vai retirar o tumor inteiro sem visualizar esse tumor. Então ele tira o tumor com as margens cirúrgicas. Parando um pouco de falar de mecânica, parando um pouco de falar de ortopedia, o que a gente vai falar? A gente vai falar do paciente oncológico. Então, o nosso paciente oncológico, ele está fazendo quimioterapia, ele vai fazer radioterapia, ou ele tem uma série de outros tratamentos que ele vai fazer. O tumor, por si só, já gera uma série de comprometimentos, mas o tratamento também pode deteriorar esse paciente. Então, o paciente pode ter alterações pelo tratamento, pode ter alterações pelo repouso prolongado e ele pode ter as alterações cirúrgicas. Então, a gente acaba tendo um paciente que ele é muito mais complicado do que um paciente que fez só uma prótese ou que um paciente que fez só uma cirurgia ortopédica. A cirurgia ortopédica já é bastante grande, então o paciente já vai fazer uma cirurgia grande e complexa e ele ainda está fazendo quimioterapia, e ele ainda tem radioterapia, então isso acaba dificultando um pouco a nossa vida. Então, a gente vai parar um pouquinho a ortopedia e vamos pegar lá o exame de sangue do paciente. Fala assim, Emília, você está de brincadeira que eu vou ver plaquetas dos meus pacientes. A gente vai pegar o exame de sangue, vai ver quanto que está a hemoglobina do paciente, mas principalmente as plaquetas, tá? Saiu em 2019 um guideline para a gente prescrever atividade física para paciente oncológico. Então, a gente vai ver as plaquetas. Paciente com 5.000, até pensando assim, ó, 200.000 plaquetas, a gente tranquilo, tá? Então, acaba sendo essa medida. O paciente pode ter, para fazer físio com força, exercício com carga, mas a carga reduzida. Então, estamos pensando no paciente oncológico, não é aquela carga do Ironman. É uma carga de paciente oncológico. Para eu fazer força com esse indivíduo, ele precisa ter aproximadamente de 31.000 a 50.000 plaquetas. Então, eu consigo fazer exercício de moderado a intenso nesse nível. Se o paciente tem de 21.000 a 30.000 plaquetas, ele só pode deambular, fazer treino muscular e de coordenação motora e treino de equilíbrio dinâmico. De 5.000 a 20.000 plaquetas, os pacientes eles começam a ter problemas aqui de hemorragias espontâneas. Então, o paciente sangra boca, sangra nariz. Então, vou fazer força? Não posso fazer força. Por quê? Porque a gente tem um risco de sangramento, tá? O que a gente faz com esse paciente? Só amplitude de movimento ativa, sem força nenhuma, sem nenhuma resistência.
o paciente ele está liberado para andar dentro do quarto do hospital, mas ele não pode andar nos corredores, então dificilmente esse paciente está dentro de casa ou está no seu ambulatório. Você vai trabalhar com esse paciente no ambiente hospitalar. E treino de equilíbrio estático seguro. Até 5.000 plaquetas, o paciente ele só está liberado para sentar, ele não pode ficar nem de pé no leito. Então assim, eu vou ter que pegar o exame de sangue, vou ter que pegar o exame de sangue, eu vou ter que avaliar coisas que talvez eu não esteja acostumado a avaliar. Vou. Você vai chegar para o paciente de manhã, bom dia, tudo bem? Quantas estão suas plaquetas? E aí você vai ver as plaquetas e a gente vai vendo que esses pacientes vão ter um pouco mais de restrições. Quando nós temos um paciente que faz uma endoprótese não convencional, a gente precisa levar em consideração vários aspectos, principalmente se você teve muitas reconstruções ou se você teve reinserções musculares muito grandes. Uma coisa que estressa a gente bastante, estressa o cirurgião, é quando você tem uma prótese de tíbia proximal. Por quê? A tíbia proximal, você acaba tendo uma reinserção do aparelho extensor. Então, o que isso significa? Que o seu quadríceps foi arrancado do lugar e foi reinserido de novo. Então, esse indivíduo, ele vai ficar até 6 semanas sem fletir o joelho, nem ativa, nem passivamente. Tá? O paciente começa a fazer um fortalecimento isométrico do quadríceps depois da 4ª semana. Aquela isometria, coxa dura, estica o joelhinho, empurra minha mão, depois de 4 semanas, para não estressar a sutura. Então, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar na anatomia cirúrgica, o que o cirurgião fez. Então, a gente já viu como é que a prótese lá é feita. Então, aquele tendão patelar amarrado na prótese, para você não arrancar, você não avulsionar ele, o paciente fica 4 semanas sem fazer flexão, extensão de joelho, tanto ativo quanto passivamente. O paciente fica de brace. Por outro lado, o paciente pode ter uma carga parcial lá na 1ª semana. Então, lá no 3º, 4º dia, a gente começa a fazer um treino de marcha. Então, esse indivíduo ele pode dar descarga de peso conforme o tolerável. Então, ele pode começar com um toque de dedos, com um toque de calcâneo, isso é uma marcha proprioceptiva e essa marcha vai evoluindo. Depois de 6 semanas, a gente começa a fazer flexão de joelho. Se essa flexão de joelho chegar a 90 graus, tá ótimo. Esse joelho ele vai ficar entre 60 e 90 graus e essa é a amplitude que a gente quer. Então, quando a gente fala das endopróteses não convencionais, da reabilitação oncológica, não vai ficar igual o membro contralateral. A função que a gente espera é uma função menor. Ele tem se você for pensar de uma maneira bem grosseira, eu acho muito grosseiro falar isso, mas se você for pensar, era para esse paciente, se ele tivesse nos anos 70, esse paciente estaria amputado. Então, a gente não teria essa alternativa de endoprótese não convencional. Então, assim, é para pensar nisso. Ele tem essa perna, ele tem a imagem corporal dele intacta e esse joelho só vai dobrar 90 graus e tá ótimo. Se eu tive algumas reinserções, se eu tive algumas ressecções muito grandes, tudo isso vai interferir na função. Então, muitas vezes a função desse paciente não é igual à função que a gente gostaria, não é igual à função do membro contralateral. Muitas vezes esses pacientes não estão aptos a fazerem atividade física. Então, eles vão fazer as atividades de vida diária deles. Já quando a gente fala de uma prótese de fêmur distal, a gente está falando de uma reabilitação muito próxima à artroplastia total de joelho, que a gente já conhece. Então, você não tem a reinserção do aparelho extensor, o paciente ele vai ficar 3 dias com um brace tranquilo e no 3º dia eu começo a fazer isometria de quadríceps. Então, vocês estão vendo a diferença? 3 dias quando a prótese é no fêmur, 4 semanas quando a prótese é na tíbia. Tá? De 3 dias a 2 semanas, uma marcha com carga parcial no limite do tolerável, você fica um pouquinho sem fletir esse joelho para esperar uma cicatrização e de 2 a 6 semanas a gente inicia essa flexão de joelho. Então a gente pode fazer exercício, elevação da perna reta com o imobilizador se for necessário, tá? Se o paciente não conseguir, se ele tiver um sinal de lag muito grande ou se ele teve uma ressecção do quadríceps muito grande, a gente usa o brace para ajudar nessa atividade.
tá? E a gente pode ir começando a retirar o imobilizador para andar. Nesses casos, no fêmur, a gente espera uma ADM de flexão de joelho maior do que 60 graus, mas se o paciente chegar a 60 graus de flexão de joelho, tá ótimo. Gente que está acostumada a fazer joelho, a fazer ligamentoplastia, que o paciente ele consegue encostar o calcânio na região glútea, você falar que o joelho vai dobrar até 60 graus, a gente acaba ficando até um pouco assustado, tá? Mas é isso que a gente espera desses indivíduos. O fêmur proximal, ele acaba sendo bastante tranquilo, tá? O fêmur proximal ele acaba sendo uma reabilitação como se fosse uma prótese total de quadril, uma artroplastia total de quadril, tá? O paciente vai ficar em abdução com um triângulo, a gente vai segurar a rotação interna, a gente não vai fazer flexão de quadril mais do que 90 graus. Vamos fazer exercício de tornozelo e de joelho para esse paciente, então a gente encoraja isso já no primeiro, segundo dia, tá? Como que a gente faz? O nosso protocolo, a gente senta o paciente no leito no segundo dia, perninha para fora da cama. No terceiro dia a gente já encoraja uma marcha com o andador, tá? Então o paciente ele já vai fazer uma marcha com o andador. Se esse indivíduo fez um fêmur, que a gente chama do fêmur total, então ele faz aquela prótese de quadril junto com a prótese de joelho, ele acaba ficando com o brace no joelho em extensão por até umas 2 semanas, tá? De 4 dias a 6 semanas, a gente começa a marcha com carga total. Eu quase sempre deixo os pacientes com andador, porque eu acho mais seguro, tá? Fortalecimento muscular gradual, então abdutor, como a gente tem a reinserção do glúteo médio ali, a gente vai começar depois da 4ª, 6ª semana, tá? E aí o brace, a gente começa a tirar a imobilização, começa a tirar o brace dos joelhos, se o paciente teve aquele fêmur total, em 2 semanas a gente começa a fazer a flexão de joelho. Então você tem que pensar aqui que você tem um paciente que tem uma prótese de fêmur proximal, quando a gente está no fêmur total, ele tem um fêmur proximal e um fêmur distal ao mesmo tempo. Então a gente vai juntar esses 2 protocolos, tá? O que você tem que pensar? Peguei um paciente com uma endoprótese não convencional. Quanto que foi ressecado, o que foi ressecado e o que sobrou? Eu estava com um paciente que ele fez um fêmur total, ele ressecou o vasto intermédio inteiro, metade do reto, metade do vasto medial, metade do vasto lateral. Esse paciente vai ter uma força boa de quadríceps? Ele não vai ter uma força boa de quadríceps, mas é o suficiente para ele ficar em pé e andar. Ele consegue andar, ele consegue estender o joelho em pé, ele consegue vencer a força da gravidade, tá? Qual que é o material que foi utilizado nessa reconstrução? Então, se o paciente teve um enxerto ósseo, se o paciente fez uma reconstrução com banco de tecido, tudo isso vai lentificar um pouco mais a reabilitação, tá? Quais são as suturas que foram feitas? O que da cápsula articular aqui foi feito, o que foi ressecado? O que esse paciente tem de sutura muscular? O que ele tem de reconstrução tendínea? Tá? A gente sempre pergunta para o médico qual foi a amplitude de movimento alcançada durante a cirurgia. Então, doutor, qual que é a amplitude de movimento segura desse paciente? Esse joelho eu consegui fletir até quanto? O quadril eu consigo fletir até quanto? Então, a gente sempre trava algumas amplitudes protocoladas, então flexão de quadril 90 graus, flexão de joelho 90 graus, mas tem pacientes que conseguem uma amplitude maior, principalmente nas próteses parciais, então naquelas próteses que a gente não tem com tanto material de síntese na prótese. Então, as próteses que a gente tem mais reconstruções ligamentares, o paciente fica mais tempo imobilizado, mas ele consegue a longo prazo um pouquinho mais de função porque ele tem menos material de síntese, menos substituição de material biológico, tá? Pode pisar? Então eu posso fazer uma descarga de peso total, parcial, ou eu não posso pisar, o paciente fica com uma carga proprioceptiva. E uma das coisas mais importantes, que parece uma coisa meio boba, mas eu posso fazer uma movimentação ativa? Então na tíbia a gente já viu que a gente não pode dobrar o joelho de jeito nenhum. Então a gente não vai dobrar o joelho, o paciente não pode fazer movimentação ativa nem movimentação passiva. Tá? Então isso acaba sendo um ponto muito importante. Então a gente criou esse algoritmo, tá? Que é um algoritmo para endopróteses não convencionais, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Isso aqui é um resumão, a gente publicou num livrinho de fisioterapia oncológica, tá? Em 2020, se eu não me engano, é um livrinho, um pocketbook pequenininho, de capa amarela. Então a gente tem assim, as endopróteses não convencionais. O paciente utilizou enxerto ósseo? Não. O
que eu posso fazer? Treino funcional, retorno imediato às atividades de vida diária com carga precoce. O paciente fez reconstrução de partes moles? Não. Treino funcional, carga precoce. Agora, fiz reconstrução de partes moles? O que eu vou fazer? Eu vou travar o paciente para movimentação ativa e passiva. O paciente utilizou enxerto ósseo, o que eu vou fazer? Eu vou não dar carga para esse indivíduo. Então, se o paciente tem uma reconstrução de partes moles, ele não faz movimentação ativa e passiva. Se o paciente tem uso de enxerto ósseo, ele não pode dar descarga de peso, tá? Quando a gente fala de reconstrução de partes moles, na maioria das vezes a gente não vai deixar o paciente sem pisar, mas ele fica com uma carga restrita inicialmente. O paciente que acaba utilizando enxerto ósseo, ele pode ficar sem carga até 6 meses. Quando que esse paciente vai poder pisar? Vai depender da condição de consolidação. Se o paciente está fazendo quimioterapia, essa consolidação ela vai ser retardada. Se o paciente está em radioterapia, essa consolidação ela vai ser retardada. Então, a gente vai depender sempre da qualidade do raio-x. Então, o que a gente precisa pensar? Eu tenho possibilidades para esses indivíduos de reabilitação que não são possibilidades igual à vida que ele tinha antes. Então, a gente precisa não encorajar o paciente tanto. Por quê? Porque eu preciso entender o que foi feito ali, eu preciso entender o que acontece. Durante a químio e a rádio, a gente tem todo aquele processo de plaquetopenia, de fazer menos físio, então o paciente ele acaba ficando um pouco mais restrito ao leito, isso é normal, então a gente tem uma fase em que a fisioterapia ela não é tão importante quanto o tratamento medicamentoso, mas a gente vai respeitando sempre os limites biológicos desse paciente. Eu preciso respeitar esse tempo de cicatrização para conseguir progredir os exercícios. Tá? E acho que o último ponto e o mais importante é que a gente precisa exigir do indivíduo só o suficiente para a reabilitação dele. Eu não vou exigir do meu paciente um trote na esteira, eu não vou exigir que ele seja triatleta, eu vou exigir o quê? Que ele tenha apenas autonomia. Isso suficiente, ele pode modificar, então eu posso ter esse suficiente muito pequeno enquanto ele está fazendo a químio, esse suficiente pode ser um pouco maior, a gente tem pacientes que praticam atividade física, a gente tem pacientes que andam de bicicleta com prótese de joelho, a gente tem crianças que têm umas vidas completamente ativas, tá? Mas assim, isso acaba sendo aquela coisa que a gente sempre fala, é individual, é uma avaliação individual. Eu não consigo falar, essa prótese aguenta isso, mas eu preciso ver o quanto de quadríceps ficou nesse paciente, o quanto de reconstrução ficou, o quanto de tíbia foi retirado, o quanto de fêmur foi retirado, porque as ressecções e as reconstruções, elas acabam sendo muito grandes, tá? Muito obrigada.